Fala fanático! O vídeo de hoje é muito diferente dos que nós fazemos com frequência aqui. Nós não vamos falar do mercado da bola, nós não vamos falar também de análise da partida, pré-jogo, pós-jogo. O que nós vamos falar aqui é a respeito de um ponto que a diretoria do São Paulo sempre prega, que é a tal da transparência. Perfeito. Com base nesse discurso de transparência, existe um ponto que nunca foi facilmente esclarecido. É uma dúvida que a torcida do São Paulo tem, boa parte, né? Alguns nem sabem o que de fato está acontecendo, mas boa parte da torcida tem dúvida e eu me incluo nessa parte da torcida que tem dúvida. E fiz questão de tirar essa dúvida com o Dr. Marco Aurélio Cunha e eu vou colocar aqui para vocês. Do que eu estou falando, gente? Eu estou falando de Milton Cruz. Para você que não sabe, por que você está colocando esse vídeo agora? O Milton Cruz, ele trabalhou durante muito tempo no São Paulo, né? Mais de 20 anos no São Paulo. E a saída dele foi totalmente conturbada e chegou a mover um processo de mais de 28 milhões de reais contra o Tricolor. Só que na gestão do Júlio Casares ele retornou. E muita gente mesmo, boa parte da torcida ficou revoltada, do tipo, você vai trazer, né, Júlio Casares, um cara que processou o clube. É isso aí, gente. Então isso deixou muita gente indignada. Então eu vou trazer aqui a resposta do Dr. Marco Aurélio Cunha a respeito disso, para que fique claro de uma vez por todas se, de fato, Milton Cruz tem ou não tem uma função, um papel dentro do São Paulo. Mas antes de tirar essa dúvida, por favor, já deixa seu like, já se inscreva no canal e vamos seguir aí acompanhando o Tricolor. Beleza, pessoal? Vamos lá ouvir o que o Dr. Marco Aurélio Cunha falou. Boa, doutor. Bom, doutor, agora é o seguinte, nós vamos entrar num quadro aí que se chama Na Parede. E cada convidado aqui vai fazer uma pergunta apimentada para o senhor. Não vai amarelar, hein, doutor? Não vai amarelar, hein? Aí o senhor responde. Vamos lá para o quadro, então. Quadro Na Parede. Uma pergunta apimentada aos nossos convidados, que colocam eles na parede. Bom, vamos lá, começando então com o Fernando do Fala Fanático. Fernandão, bota o doutor Marco Aurélio Cunha aí na parede, mas encosta ele lá como se fosse a rota agora, hein? Vai lá. Não, perfeito. Antes eu queria até fazer um comentário, né? Quando o doutor estava falando do Belmonte e falando a respeito, né, da questão do preparo, né, fica uma reflexão para nós São Paulinos. A gente perdeu tanto bastidor ali no futebol, né, nas últimas temporadas. O São Paulo foi muito prejudicado, principalmente com a arbitragem, e muitos comunicadores, né, falavam, né, a falta de um diretor ali de futebol que pudesse nos representar. Então, efetivamente, é importante ter essa fala do doutor Marco Aurélio, porque casa bem com a nossa realidade. Bom, a pergunta é o seguinte, doutor, o senhor não está lá, né, no dia a dia do clube, mas com certeza o senhor tem muito mais condições de esclarecer algumas dúvidas para nós e a gente não vai perder essa oportunidade, né? Eu quero ir de encontro com, assim, o Júlio Casares, né, o atual presidente de São Paulo, ele na campanha, ele sempre se notabilizou por falar que o São Paulo seria transparente, que o São Paulo iria abrir a casa, né, que já é de todos, mas abriria a casa ali para todo mundo, para a gente opinar, para a gente entender, e que mostraria tudo o que estivesse acontecendo no São Paulo. Entretanto, tem uma situação que foi muito controversa. Foi o retorno do Milton Cruz. E por que eu digo controversa? Porque muitos sabem aí do histórico recente, de problemas dele de justiça com São Paulo, e eu não quero, naturalmente, com todo cuidado, não quero dirigir a minha pergunta relacionada à pessoa Milton Cruz, nem nada desse tipo. A minha pergunta é muito direta. Doutor, o senhor consegue ajudar nós, São Paulinos, a entender o que, de fato, faz o Milton Cruz no São Paulo? E antes que o senhor responda, essa minha pergunta, ela vai por que eu escolhi essa pergunta? Eu percebi que, às vezes em que tanto o Carlos Belmonte quanto o Júlio Casares foram perguntados sobre a ocupação do Milton Cruz, eles demonstraram um pouco de desconforto. Então, como o senhor tem informações, o senhor tem a porta aberta no clube, eu gostaria, se o senhor pudesse esclarecer qual que é a rotina, quais seriam essas atribuições do senhor Milton Cruz no São Paulo. Muito obrigado, doutor. Eu não tenho a porta aberta no clube. Eu não tenho a porta fechada, mas aberta eu também não tenho. Eu tenho os direitos constituídos para ir lá, frequentar como sócio, como conselheiro, etc., mas não tenho portas abertas. O Milton
Milton, ele foi uma solicitação de retorno, seguramente, do Abílio Diniz. Tipo um compromisso de campanha. O Milton é um cara bom, muito bom. Foi muito bom. Hoje ele é muito bom, eu não sei mais. Porque eu trabalhei com ele até 2010. E depois, quando eu voltei ao São Paulo, ele não estava. Eu acho ele um cara que conhece muito futebol, é um cara legal, um cara agradável, sujeito que preenche lá os espaços, muito amigo do Muricy. Então, eu não sei onde foi que colocaram. Ele veio para a base, porque o Crespo estava no comando, e aí o Crespo tinha a equipe dele, não queria ninguém de fora. Ele foi para a base. Depois o Rogério veio, o Muricy trouxe, se eu não estou errado, para a Barra Funda. Mas eu, honestamente, não sei, não vejo, não ouço comentários, eu não sei, em hipótese alguma, o que ele poderia estar colaborando. Acho que está, mas não sei onde. Muito obrigado, doutor. E só uma observação. É uma pena o senhor não ter as portas abertas. Obrigado pela resposta. Obrigado. Pessoal, claro que para quem eventualmente não sabe o que rolou, o São Paulo, quando teve esse processo ali, quando o Leco mandou o Milton Cruz embora, o Milton Cruz, ele tinha, durante esses anos de trabalho no São Paulo, ele tinha um trabalho que era de procurar jogador, de ser o homem, o link ali entre as diretorias, né, do São Paulo, com o jogador, com o clube, essa coisa toda. Ele era um multitarefa ali, né? Ele é bem muito amigo do Muricy Ramalho também, Rogério Ceni também gosta dele. O que acontece? Muitas pessoas, poxa, mas peraí, alguns, tô indignado, por que mandaram o Milton Cruz embora? Só que nessa do Leco mandar ele embora, ele foi lá e colocou um processo gigantesco no São Paulo, o maior processo individual contra o São Paulo, né? Pedindo até hora extra por ter trabalhado no domingo, veja, clube de futebol. E aí, o que acontece? Indo nesse ponto, ele chegou a ganhar, né, em uma dessas questões dessa ação trabalhista, em torno de 1.800.000 reais, né? O São Paulo deveria pagá-lo. E aí o São Paulo acabou não pagando, e aí aparentemente entrou nesse acordo dele voltar ao clube. Só que a questão é o seguinte, beleza, ótimo fazer um acordo, né? Perfeito. Só que, diante do que respondeu o Dr. Marco Aurélio Cunha, e eu não estou responsabilizando ele, pelo amor de Deus, até porque ele é um conselheiro. Dá para ficar claro ali na minha pergunta, porque como ninguém responde, e o Júlio Casares e o Belmonte ficam incomodados quando é perguntado sobre o Marco Aurélio Cunha, sobre o Milton Cruz, a gente fica sem saber de nada. Então o doutor Marco Aurélio fez questão de dizer, olha, nem ele sabe o que de fato o Milton Cruz está fazendo e se ele é relevante ali para o São Paulo, e deixou claramente que o Milton Cruz está lá por conta do Abílio Diniz. Aí eu digo, né, beleza, o Abílio Diniz tem influência total ali, né, na questão política do clube. Exato. Então, gente, fica essa reflexão e vai ficar sempre assim. Nós, assim, sempre que tivermos informações que são a respeito do nosso São Paulo, a gente vai publicar. Não é um ataque a ninguém, é apenas tentando esclarecer para aqueles que têm dúvida sobre a real função do Milton Cruz, que aparentemente não ficou claro ainda. Obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.